E aí, galera? Tudo bom? Meu nome é Natana, o nome dela é Kim. Acho que muitos não conhecem a gente esteve aqui por um bom tempo no passado. E ano retrasado, né? 21, 22. E foi muito legal. Essa música, ela surgiu, na verdade, há muito tempo atrás. Nossa, mais de, sei lá, uns 15 anos atrás. E assim, eu coloquei ela, veio pra mim, assim, eu escrevi ela, mas nem cheguei a musicar. Fui musicar muito pra frente. E como não tinha muito a ver comigo, assim, eu deixei ela no cantinho, assim, falei, não faz sentido, não é bem o que eu curto e tal, mas enfim. E aí depois, quando eu conheci a Kim, aí ela propôs a gente musicar ela, e até 2021 eu não sabia que essa música tinha sido feita aqui pro Luz Infinita, né? Porque vocês não sabem melhor. Manda pra gente, a gente põe a gente bota no WhatsApp e a gente manda. É isso aí, obrigada, gente. O que vocês acharam disso aí? Ai. Vamos lá. Vamos aproveitar que a música trouxe essa tranquilidade, essa harmonia, trouxe mais luz para a nossa noite. Nesse momento vamos pedir ao nosso Pai Celestial, esse Pai amoroso, que nos abençoe. Vamos agradecer por aqui estarmos, mentes unidas, corações unidos, no propósito de aprender.
Pai, que a Tua palavra hoje ecoe fundo nos nossos corações. Que possamos sair daqui alimentados espiritualmente, consolados, abraçados por essa espiritualidade atenta, que está sempre do nosso lado, cuidando, zelando de cada um de nós. Que possamos sentir essa proteção, esse amor, essa paz, esse cuidado que o nosso Pai tem com cada um de nós. Que nesse momento possamos estar aqui 100% presentes, no momento presente, para absorvermos aquilo que será a lição da noite. E que se estivermos atentos, com os ouvidos de ouvir, com certeza, sairemos daqui mais fortes, mais esperançosos, com a nossa fé fortalecida. Que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Faça-se a luz. Só brincando, né? Obrigado, gente. A gente pode perder tudo, mas a piada a gente não perde, não. Então, hoje o que eu acho mais legal na doutrina espírita, uma doutrina espírita que não é cafona, que é a que a gente procura trazer para o luz infinita, aquela cafonice, sabe, Jesus com a boca e o coração não vai junto, não vai para lugar nenhum. A gente tem que falar Jesus, mas ele tem que sair daqui. A gente tem que sentir, né? Então é o Jesus da prática, é o Jesus que dá a mão para o lado, é o Jesus que olha o outro com um olhar de carinho, acolhedor, que abraça o outro como ele é, que aceita as diferenças, que não julga. É isso que a gente está tentando fazer aqui, que a gente está tentando aprender nesse espiritismo que, apesar de já ter alguns anos de fundado, é um desafio para todos nós ainda tentar ser espírita, porque não é fácil. Não é fácil. A gente não é 100%, mas um dia a gente vai conseguir. Porque a gente fica ensaiando toda terça, toda quinta e todo domingo. Um dia a gente consegue, né, gente? De tanto ensaiar, um dia a gente vai conseguir, sim. E o legal do espiritismo é isso, aqui não tem palestrantes, assim, uma casa espírita é feita com o coração, com o amor e com a abnegação e a doação de cada um dos trabalhadores e voluntários. Se você hoje não é voluntário e está sentado aí, eu também já estive sentado aí. Há 11 anos atrás eu estava sentado, eu cheguei para atendimento fraterno, fiquei, como deu resultado, me senti melhor. O que é que aconteceu? Eu comecei a dizer como é que eu posso ajudar para que alguém que está passando o que eu passei possa sair disso. E aí eu comecei a trabalhar, e depois que a gente começa a trabalhar, o pagamento é tão bom que a gente não para mais nunca. O pagamento é muito bom. Você não vê, o salário é maravilhoso. O salário é amor que a gente recebe, é o olhar de alguém que chega deprimido, desesperançoso, e daqui a umas 2 ou 3 semanas está sorrindo, está te abraçando, está com vontade de viver. Esse é o verdadeiro pagamento, né? E hoje a gente vai receber aqui uma pimpolinha que eu admiro muito, né? Gosto muito dela, ela sabe disso. E ela é estudante como a gente. Ela estuda e vem dividir o que o coração dela percebeu daquele estudo, né? Vocês já conhecem ela, com certeza, da cantina, do corredor, de algum lugar. Ela não para, é uma formiguinha que não para de trabalhar também. E hoje ela vai estar aqui nessa missão de tocar os nossos corações. Lulu! Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Ok, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando, igual o Silvano disse, né? Compartilhando um pouquinho do que a gente estuda.
Até porque quando a gente estuda para poder falar aqui, quem mais aprende somos nós mesmos, né? E a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho disso. E esse tema que a gente está trazendo hoje foi um tema que a gente abordou há mais ou menos uns 4 meses atrás, numa palestra de domingo. E pelo fato de que nem todo mundo vem no domingo, algumas pessoas só vêm na terça, algumas pessoas pediram para a gente trazer esse tema novamente. E eu confesso que eu falei para o Silvano que eu me senti como se eu estivesse meio que copiando na prova. Porque eu falei, tá, mas gente, eu já falei disso. Será que eu não estou sendo meio preguiçosa de trazer de novo? E daí é interessante porque, pensando mais e mais sobre isso, hoje quando eu estava tomando banho para vir para cá, me veio aquela mensagem de que nada acontece por acaso, né? Se no meio do caminho alguma coisa deu para que hoje a gente falasse desse tema, é porque tem um motivo. E principalmente quando o tema é laços familiares, não é algo que a gente tem como fugir do dia a dia, né? Tem coisas que a gente fala, a gente fala sobre perdão, mas semana que vem eu perdoo, mês que vem, né? Mas são tópicos que são, assim, a fundação da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de laços familiares, é algo que é tão fundamental, é algo que faz tão parte, assim, do nosso dia a dia, que é muito importante, né? Não só o lado da importância em si, como também a necessidade da gente falar desse tema. Então, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho da pergunta 675 que o Livro dos Espíritos nos traz, que pergunta assim, né? Kardec pergunta aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta foi uma recrudescência do egoísmo. Eu não sei vocês, mas eu me mudei para cá quando eu tinha 11 anos de idade. Então, essa palavra, eu precisei... A recrudescência ficou lá atrás. Então, eu fui para o dicionário. E simplesmente quer dizer um tamanho egoísmo, né? A recrudescência seria algo em grande quantidade. Então, aqui a gente estaria dizendo que se nós relaxarmos, se nós deixarmos de lado esses laços de família, isso para a sociedade seria um tamanho egoísmo, ou também tamanho prejudicial, né? Então é importante que quando a gente começar a abordar um pouquinho mais desse tema, aprofundar um pouquinho, lembrar que quando a gente fala desses laços de família, não é necessariamente apenas a família tradicional, né? Tem avós que criam netos, tem a família que vai muito além do que muitas vezes a sociedade possa considerar como sendo uma família tradicional. E quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem isso um pouquinho mais além e falam que há então 2 espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. O laço corporal sendo esse que a gente está vivendo aqui encarnado nesse momento, né? Que não deixa de ser sim um lado espiritual, até porque teve todo aquele planejamento lá em cima. Apesar que quando a gente chega aqui, a gente fala, não é possível que eu escolhi fulaninho tal para fazer parte da família. Mas a má notícia, ou a boa notícia, é que sim escolhemos, né? Então, tem esse lado da família que nós estamos aqui encarnados todos juntos no momento, e tem também o lado espiritual, que são muitas vezes aqueles amigos, aquelas pessoas que nós encontramos durante essa encarnação, que apesar de não termos esse laço, né, essa junção sanguínea, temos aquela afeição, aquele carinho, aquele amor, que com certeza, né, o Espiritismo nos traz muito claramente que é uma união de outras vidas. Então, para a gente abordar um pouquinho mais esse tema, existe um livro de Divaldo, que foi psicografado por Divaldo através de Joana de Ângeles, que se chama Constelação Familiar. Tem algumas capas diferentes desse livro, mas vocês podem encontrar ele no iBooks, em forma de PDF.
Tem inclusive a versão dele traduzida em inglês também, Family Constellations. Então, para aqueles que tenham amigos familiares que apenas falam inglês, tem as duas traduções ali. E o que a Joana de Ângeles aborda nesse livro é justamente a necessidade dessa relação em família. E a primeira coisa que ela traz nesse livro, na abertura desse livro, ela relata que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Quer dizer, para que nós tenhamos uma sociedade amorosa, carinhosa, de fraternidade, tudo isso começa onde? Na família. Tudo isso começa muito cedo dentro de casa. E daí ela continua falando, o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar, para liberá-los e sublimar-se. Então, no lar é onde vai ter esse desenvolvimento para poder preparar o espírito para daí poder viver em sociedade. Então, nesse livro, tem uma média de 20 capítulos nesse livro. Esse aqui são alguns dos temas, vocês podem ver que tem uma grande variedade de temas que esse livro aborda, então do início do planejamento da família até o fim desse ciclo com o retorno desses espíritos para o plano espiritual. Mas, para a nossa conversa de hoje, a gente vai reduzir isso aí um pouquinho e a gente vai abordar cinco temas específicos em relação a essa constelação familiar. Então, a gente vai analisar um pouquinho algumas frases desse livro e comentar essa importância. E uma das coisas que a Joana traz, ela fala assim, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. Tem como responsabilidade desenvolver a ética e a moral. E isso aqui é super importante porque muitas vezes nós ouvimos falar que a escola é responsável pela educação das crianças, né? E aqui deixa muito claro que tem coisas que a escola pode auxiliar, mas que como pais e mães, como responsáveis na formação, né, de um espírito aqui encarnado, seja ela qual for a aproximação, o nível de responsabilidade que nós temos nessa criação, nós temos essa responsabilidade na família, que é da ética e da moral. E muito cedo existem desenvolvimentos dessas duas coisas que seguem com a gente para a vida inteira. Né? Eu aposto que aqui, se vocês forem parar para pensar por alguns segundos, qual que seria uma moral, uma ética, algo que vocês talvez foram ensinados desde cedo, que ficou assim marcado para vocês? Alguém tem algum? Não dever a ninguém. Você não dever a ninguém. Dever a ninguém. Uhum. Eu tenho trauma de conta até hoje. Eu acho que esse trauma a gente compartilha, viu? Esse trauma aí você não está sozinho, não. Mas é algo que provavelmente muito cedo, né, na tua vida fez parte e marcou. Né? É uma boa observação. Alguém mais? Alguém mais tem algum? Não roubar. Não roubar, ok. Isso daí é o seguinte, chegar em casa com um lápis e não saber a origem desse lápis, como é que esse lápis está aparecendo? Acabou a vida. Se chegar em casa com alguma coisa... Aquele lápis, de onde é que apareceu aquele lápis? Quem te deu? Como é que chegou até você? Essa é uma grande. Com certeza. Alguém mais? Alguém mais tem algum marcante, Alexandre? Ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo, com certeza. Ótimo. E obrigada por compartilhar. Eu sei, uma para mim sempre crescendo foi: ninguém é melhor que você, mas você também não é melhor que ninguém. Então, seja humilde, trate o povo bem, se situa,
E minha mãe tá ali, então eu não posso mentir, meu pai tá ali atrás. Não tem como correr aqui. Os laços de família estão apertados aqui. Tá muito apertado. O outro ponto que a Joana traz pra gente, ela fala assim, esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso que todos se encontram submetidos. Olha que interessante. Então aqui, ó, tem duas coisas bem importantes. Uma é que a gente está na família que a gente está por acaso? Não. Gente, vocês estão parecendo um pouquinho decepcionados. Vou perguntar de novo. A gente está na família que a gente está por acaso? Não, ok. Foi um não, assim, um pouquinho decepcionado, mas mais convincente. Realmente, a gente não está. Mas a gente não está por quê? Por esse ponto aqui, ó, que tá sublinhado. Porque a gente está exatamente no local necessário, com as pessoas necessárias para evoluir. A gente tem todo um planejamento, toda uma programação para que a gente tenha essa oportunidade de estar todo mundo aqui, juntinho, reparando, reconstruindo, reformando, evoluindo e melhorando. Então, por mais que às vezes possa ter essa decepção ou essa frustração, isso aqui é a nossa consolação. Isso aqui é uma oportunidade de a gente reparar. Quantas vezes, às vezes cometemos erros e pensamos, nossa, eu queria ter a oportunidade de voltar e fazer diferente. A reencarnação é justamente isso. É a oportunidade que a gente está tendo de reatar aqueles laços, de corrigir o que foi de errado, de melhorar. E uma das coisas que a Joana traz, ela fala assim, no lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores. São lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença, ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Resumindo, dentro do lar tem o filtro do Instagram para poder se esconder? Não tem, né? Porque dentro do lar, quando a gente vai para a sociedade, né, no trabalho, às vezes aqui, às vezes a gente pode estar passando por uma situação difícil, mas a gente está lá, estou no trabalho, tenho que estar aqui, com a cara boa, tem que, às vezes, aturar algumas coisas que ajudam a gente a praticar a paciência. Mas em casa é aquela coisa que o filtro, a máscara cai, a gente não tem filtro, né? A gente se sente muito mais à vontade. E por isso, às vezes a gente não se policia tanto. Às vezes a gente não respira fundo antes de responder. E tá ok, nós estamos aqui para aprender. Né? Igual o Silvano falou no começo, a gente está aqui praticando e praticando. Então, essa importância, essa dificuldade que muitas vezes vão vir ao nosso caminho, dentro do próprio lar, é justo para a gente começar a se lapidar, a resolver, a praticar. Né? E o importante é não deixar essas dificuldades, esses atritos, tornarem nessa indiferença, ou tornarem algo que seja negativo. Porque a intenção é nos ajudar. E todo dia a gente tem essa oportunidade. E daí ela adiciona e fala assim, quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhecem. Se eu não conheço o amor, não consigo praticar o amor dentro de casa, o que eu vou ter para dar lá fora? Tudo começa dentro de casa. Né? A base, a fundação, aquela pedra angular que vai segurar tudo, vai segurar a ética, a moral, os valores, o amor, tudo aquilo é dentro de casa. Até porque ali, naquela convivência do tempo todo, é quando eu tenho a maior oportunidade de praticar.
Porque os familiares que às vezes cutucam estão ali, estão ajudando. Estão ajudando a gente a lapidar. Que a gente pede paciência e acha que vai vir numa caixinha pelo Amazon. Mas não vem. Se pede paciência, vai vir o quê, gente? Atividades para você fazer. Atividades. Gostei da maneira política aqui. Vai vir algumas atividades aí. Vai aparecer as oportunidades. Mas, não é verdade? E daí a gente vai lá e fala assim, ai, fulaninho me tirou a paciência. Primeiro que não tem como tirar algo que você nunca teve. Não é verdade? Se a gente realmente tira a paciência, ninguém vai tirar. A pessoa, o que a pessoa está fazendo, ela está fazendo o quê? Ela está testando a paciência. Né? Está testando como que a gente está naquele parâmetro ali. Mas, quando a gente lembra disso aqui, é pensar, poxa, tudo começa em casa. Eu não tenho como, em casa, usando a analogia das redes sociais, tá descabelada, não pintei nenhum cabelo, escovei os dentes, mas lá fora tá tudo maravilhoso, a melhor pessoa do mundo. Aí a família vê, encontra lá fora e fala, quem é essa pessoa? Nem reconheço. Né? Então, tudo tem que começar dentro do lar. E daí ela adiciona assim, é da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família é o local em que se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação e de afetividade. Então, dentro de casa, é quando a gente tem muito mais dessa oportunidade. E realmente, a maneira com que a gente muda essa perspectiva é muito importante. Porque a gente pode olhar como tudo aquele perrengue sendo uma dificuldade, eu tirei pedra na cruz. Não, é tudo uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. Qualquer erro é uma oportunidade de a gente melhorar. Então, se a gente olha para essas situações como uma oportunidade, até isso vai nos ajudar a passar por cima dessa dificuldade, ajudar nessa lapidação. E claro que não é fácil. Então, tem sim um capítulo que é todo dedicado a essa turbulência familiar. E a Joana explica assim, ela fala, uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor, ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Então, por isso muitas vezes nós podemos estar num núcleo familiar na qual sim se tem uma grande afinidade com algumas pessoas, mas se tem também as dificuldades, os perrengues. E quanto mais e mais se dialoga com pessoas, a gente escuta que tem geralmente uma pessoa na família que a família não se dá bem. Aquela pessoa, ninguém... Eu estou vendo um monte de gente rindo. Não precisa de mentira. Então não tem problema. Tem a música da Rita Lee dedicada a essas pessoas. Então assim, não precisa mentir, a gente não vai citar nome. Mas não é verdade? E mesmo que a gente não tenha alguém na nossa família, eu garanto que vocês conseguem pensar em pelo menos umas 2 ou 3 amigas ou amigos que já compartilharam do familiar que dá muita oportunidade de praticar. Aldete. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, deixa eu explicar rapidinho, porque falaram da Aldete. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, a gente não está falando mal de ninguém, tá? A Odete é esse personagem fictício que nós criamos aqui, que quando a gente não quer denominar uma pessoa, a gente usa esse personagem da Odete, que é uma amiga, assim, desencarnada, digamos assim, da Simone. Então, quando vocês ouvirem a Odete, não tem nenhum palestrante aqui na frente falando mal de ninguém, não. Esse personagem fictício. Então, sim, toda a família tem
Tem a Odete. Mas tem também, né, esses familiares que nós temos um estima, um carinho tão grande. E isso também se estende às pessoas que não fazem parte da nossa família. Pessoas que nós conhecemos e de cara, nossa, eu fui com a cara dessa pessoa. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessa pessoa. Né? São esses laços. Então, nem tudo é perrengue. Tem as dificuldades? Tem. Mas essas dificuldades são aquelas oportunidades. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que para cada perrengue a gente tem o outro lado. Tem esses laços afins, tem essas pessoas que a gente pode contar, a gente se sente em casa, se sente seguro, confortável de compartilhar tudo o que está acontecendo e ser aquele apoio que a gente precisa para dar sequência nessa encarnação. E daí ela fala assim, sendo a família constituída por espíritos de diversas procedências, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores, é compreensível que se manifestem com azedume, constante insatisfação, agressividade ou reagentes aos planos de entendimento coletivo. Será sempre este membro o criador de problemas, o reclamador, o rebelde, fragilizado espiritualmente, corre o perigo de tombar na fuga, talvez pelas drogas, pelo álcool e na sua insegurança, iniciar-se no furto como recurso psicológico para chamar a atenção. Então, olha aqui, claro que a gente brinca um pouquinho para a gente, né, descontrair, até porque é difícil, muitas vezes, lidar com essas situações, né? Mas é muito importante a gente pensar nisso aqui. Porque nesses laços, né, se a gente tem a visão apenas dessa encarnação, é quase uma implicância. Muitas vezes a gente não sabe nem por que fulaninho não se dá bem com ninguém. E assim, não cabe a gente justificar, cabe a gente auxiliar. Da mesma maneira que nós, provavelmente, em algum momento, talvez até nessa encarnação, agimos como essas pessoas difíceis. E a nossa responsabilidade, vendo um irmão nosso, um outro filho de Deus ali, é auxiliar. A gente não está dizendo que vai ser fácil, gente. Não é isso. Mas a gente tem uma responsabilidade em auxiliar, claro, no nível que nos compete. E eu digo isso porque, às vezes a gente fala, não, mas não tenho nem condição de estar na mesma sala que aquele indivíduo. Você pode orar. A gente pode orar. A oração está sempre à nossa disposição. Então é importante a gente sempre fazer o que está no nosso alcance para reatar esses laços familiares. A gente vai sempre conseguir resolver aqui nessa encarnação? Não necessariamente. Mas a gente pode, né, de pouquinho em pouquinho, chegar lá. Eu tenho uma amiga que brinca, então desse jeito eu vou fazer, é de egoísmo mesmo, porque se eu resolver aqui eu não volto com aquela miserável. Ok, não precisa ser desse nível. Mas, né, é essa importância da gente, ainda mais aqui que a gente fala disso. Se a gente não soubesse disso, a gente ainda tinha ignorância como nosso advogado. Então, hoje a gente não tem mais isso. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento da importância do porquê nós estamos todos aqui juntos. E com esse entendimento, automaticamente vem a responsabilidade de nós sermos melhores, de agirmos melhores e de auxiliar. Porque, com certeza, nós já agimos dessa maneira com outras pessoas. E, com certeza, chegou alguém em algum momento que nos trouxe a luz de melhorar, que tirou um pouco desse azedume, dessa insatisfação, da agressividade. Em algum momento teve alguma coisa que acendeu aquela luzinha para a gente ser diferente. Então cabe a nós, com esse conhecimento e essa responsabilidade, ser um pouquinho dessa luz.
claro, dentro das nossas possibilidades. E a oração é algo que está ao alcance de todos nós. Fala. A dificuldade não é quando esse membro, o criador de problemas, o calceta, o calceta, o rebelde, quando ele é o pai ou a mãe, quer dizer, quando somos nós no papel de pai e mãe, porque nós somos responsáveis, não é? Então não é complicado quando a gente nasce naquele núcleo familiar, não é? E o núcleo familiar, os genitores, ou aqueles que exercem o papel de responsáveis, né, são os calcetas, né? Então, assim, como que fica essa coisa da família enquanto salvadora, quando às vezes, para muita gente, a salvação é sair fora daquela família, infelizmente. Com certeza. E quando é algo assim, né, no caso de pai e mãe, Abusadores, né? Exato. Tem É por isso que o importante da gente lembrar, né, é o auxílio no que nos cabe, o auxílio no que nos é possível. E muitas vezes pode ser que o que é não só possível, mas o necessário é poder separar. Por quê? Porque a gente tem que pensar que para eu ajudar alguém, eu tenho como estar mal? Não. A gente relata muitas vezes aqui, né, o que é falado no avião, que antes de você colocar a máscara na outra pessoa, você coloca a máscara em si mesmo. Se existe uma relação que é tóxica, se existe uma relação, igual o Silvando relatou, de abuso, seja ele físico, emocional, né, o importante, primeiro, é buscar ajuda. Né? Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está trazendo uma perspectiva do lado da doutrina, o lado espiritual, né? Mas a gente está encarnado, tem a necessidade física e emocional que também precisa ser tratada. Então, é necessário esse acompanhamento, esse auxílio, mas trazendo, né, esse entendimento aqui, seria, no caso, a combinação das duas coisas. Se não é possível a gente estar junto, é ter o afastamento, mas o afastamento e a oração não precisam ser separados. Até porque o que aquela pessoa necessita é justo a luz, é o auxílio. Né? Então, se nós não temos a oportunidade de ajudarmos enquanto juntos fisicamente, a oração vai sempre existir. E muitas vezes, né, a oração em relação a isso é justo pedindo para aquela pessoa possa ser auxiliada, pedindo para que ela busque o auxílio, ou seja, elucidada, e às vezes a gente não tem como fazer isso através do diálogo, né? Então é aquela coisa que a gente ajuda até a gente não se prejudicar. E esse foi um dos valores também da mãe Tadeu, ela fala assim, direto. A gente ajuda sem ser prejudicado, porque a partir do momento que a gente está sendo prejudicado, a gente está incapacitado de auxiliar o próximo. Mas o que a gente sempre pode fazer é a prece. E em muitas reuniões mediúnicas, vocês podem buscar no YouTube vários relatos de espíritos desencarnados que voltam para relatar o poder que a prece teve em eles encontrarem a luz, em eles conseguirem receber o esclarecimento que eles necessitavam para poder seguir. E muitas vezes essa mensagem vem junta com o perdão para a família, né? Que muitas vezes a gente vê os relatos de pais pedindo perdão para os filhos. Então isso é muito importante e traz justo o ponto da orientação religiosa na família. E esse aqui também é um tópico que é bastante assim debatido, né, por muitas vezes educadores que dizem que as crianças devem escolher o que elas querem seguir, o tipo de religião que elas querem seguir. E uma das coisas que a gente, né, precisa levar em consideração aqui é que quando nós estamos falando de crianças que ainda não têm
uma opinião formada, se uma criança está com a necessidade de ir para o dentista, o que a gente faz? A gente leva. Mas ele não quer ir, não. Mesmo se, é isso que eu ia perguntar, mesmo se a criança estiver lá esperneando, a gente vai levar mesmo assim? A gente vai levar. O ponto que a Joana traz aqui, ela fala assim, ó, a orientação religiosa pertence aos pais, que desde cedo deverão falar aos seus rebentos sobre a paternidade divina, a sua misericórdia e amor, como fonte geradora de tudo quanto existe. E daí ela complementa assim: aquele que acreditava em algo, especialmente da natureza transcendental, afetiva, religiosa, melhor se conduz durante ocorrências difíceis, na saúde ou nos relacionamentos, do que aqueles que não têm apoio para afirmar-se na esperança, sendo facilmente destroçados pela amargura e pela desconfiança. Aqui em algum momento vocês viram ela falando que tem que trazer para o centro espírita? Não. Então, é importante a gente falar disso aqui, por quê? É o centro espírita que vai fazer uma pessoa se tornar boa? Não. Como assim, gente? Por que não? Por que não? Vocês deram um não muito convincente, agora vocês vão ter que me dar uma explicação. Por conta da escolha que cada um faz. Por conta da escolha. Né? Então, o que ela está falando aqui? Que é importante que na formação da criança, uma criança que não sabe, né, distinguir, que ainda não tem uma opinião formada, como seria uma criança que não sabe que tem a necessidade de ir para o dentista, que é importante os pais darem como base, como fundação, o ensinamento de um Pai divino, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de que existe um Pai misericordioso de todo amor e toda bondade. É isso que ela está falando aqui. As religiões, elas podem servir como uma ferramenta, mas não é que, olha, é obrigado e vai ter que fazer isso aqui, é uma base. Se gosta de vir para o centro espírita, melhor ainda. A evangelização é algo maravilhoso. As crianças, às vezes, vêm e, né, às vezes vêm porque o pai pede, mas vêm e amam. As crianças vêm aqui no fim da palestra e dão uma aula pra gente do que é amor, do que é fraternidade. Então, como pais, avós, né, seja lá qual que é a posição que nós temos, cabe nós ensinarmos o que é o Cristo, os ensinamentos do Cristo. Porque uma criança não vai ter esse discernimento, aquela base está sendo formada naquele momento. E se, quando essa criança for de maior e sim tiver uma opinião formada, e decidir que aquela religião ao qual os pais ensinaram não é algo que ela decidiu, né, seguir adiante, tá tudo bem, gente. Mas o importante é ter essa base. Inclusive, existem vários estudos em várias universidades dos Estados Unidos que relatam a importância de ter fé, de ter crença em algo maior do que nós mesmos, e como isso influencia pacientes que estão passando por situações de câncer e várias outras dificuldades físicas, como o fato de nós acreditarmos em algo que transcende, né, a humanidade, essa importância. E esse último ponto que ela traz aqui, né, imagina, a gente está passando por uma dificuldade e a gente acha que é só pepino mesmo. Não é possível. Não é possível que existe Deus. Se tivesse, eu não estava passando por isso aqui. É muito mais difícil a gente lidar com aquela situação. Porque a gente acha que o mundo está contra a gente e que tudo vai dar errado. Mas quando a gente coloca na cabeça, né, chega aquele momento que a gente fala, não. Tem um Pai que é todo amor, é todo misericórdia, Ele quer o melhor para mim. Então,
Se eu estou passando por isso, é porque algo vai me auxiliar. Né? Toda essa fé, essa crença, nos dá o conforto, nos dá a resiliência nos momentos difíceis. Né? Então, é isso aqui que ela está falando. Que nesse processo de crescimento de uma criança, a importância de ter uma base, uma crença, um entendimento. Né? E quando elas não conseguem escolher, cabe a nós. Da mesma maneira que a gente leva para o médico, a gente leva para o dentista. Né? É uma responsabilidade nossa. Porque não é uma religião que vai fazer uma pessoa boa. A religião ela é apenas uma ferramenta. É um mecanismo. Se eu me colocar numa garagem, não vai fazer de mim um carro. É tudo do que eu decido fazer com aquelas ferramentas que me foram dadas. Tem uma história que é bastante relatada, talvez inclusive vocês já devem ter ouvido, que é de uma moça que foi encontrar com Chico Xavier e ela falou assim: Chico, preciso falar com você, Chico, tem um problema tremendo, é sobre o meu marido, Chico. Daí ele falou: tá, mas o que está acontecendo? Ele não é um bom marido? E ela: não, ele é o marido dos meus, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar um homem tão bom, tão trabalhador, tão caridoso. Daí Chico falou: ok, então o que é? Ele não é um bom pai para os seus filhos? Não, Chico, imagina, as crianças amam ele dá tanta atenção para as crianças. E Chico, assim, já meio que sem graça, falou: tá, mas então o que tem que é de tão sério com ele? E a mulher muito séria vira para Chico, abaixa um pouquinho a voz assim, com medo que o resto do povo ao redor pudesse ouvir e falar: Chico, ele não é espírita. E a gente ri, né? Por quê? Porque se cria, na sociedade foi criado um conceito de que se você vai em igreja tal, se você doa dinheiro tal, que você é uma boa pessoa. E é isso aqui que a gente está trazendo. Né? É o ponto das ferramentas. O Espiritismo é maravilhoso porque nos traz o esclarecimento. Mas se eu chegar e bater com o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça de alguém, não vai adiantar de nada, gente. Eu posso ler e reler o Evangelho, mas se eu não decidir praticar, se eu não decidir me policiar, e se eu não estiver disposta a mudar, a fazer a tal da reforma interior que a gente tanto fala, de nada vai adiantar. Mas é importante a gente lembrar disso aqui. É uma ferramenta. E essa ferramenta nós temos a responsabilidade de oferecer, disponibilizar essa ferramenta. E daí, já para a gente finalizar aqui, um dos últimos capítulos que ela traz para a gente, ela fala da família em plenitude. E Joana fala assim: a família é a célula máter do organismo social, sendo responsável pelas ocorrências grupais na humanidade. Tudo quanto acontece no lar reflete-se no conjunto externo da comunidade, nunca se podendo dissociar os reflexos domésticos na sociedade, que lhe é a consequência global. Então, o que ela está trazendo aqui para a gente? O que acontece, o que a gente vê na humanidade, a nível global, é um reflexo do que está acontecendo dentro dos nossos lares. Então, se eu quiser um mundo de mais amor, eu vou começar onde? Dentro de casa. Se eu quiser um mundo no qual a caridade prevaleça, eu vou começar aonde? Vou começar onde? Dentro de casa. Tudo começa ali. E daí ela fala assim: educar-se para melhor educar. É o lema a ser adotado por todas as criaturas no seu processo de conscientização das responsabilidades que lhe dizem respeito durante a existência carnal. Então, olha ali, o início daquela frase é super importante. Educar-se para melhor educar.
para que eu possa, novamente, para que eu possa auxiliar aqueles que estão no meu núcleo familiar. O que aqui eu entendo que, se eu quero um mundo melhor, eu preciso iniciar tudo isso dentro de casa. E eu não consigo iniciar isso dentro de casa. Eu não consigo ensinar isso se eu não souber praticar isso dentro de mim primeiro. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente acompanha, né, o jornal, as notícias, e infelizmente muitas das coisas que dão ibope são as coisas ruins. Mas tem muita, mas muita coisa boa nesse mundo que está acontecendo. O projeto do Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente vai ter daqui a algumas semanas, é um deles. Tem muita coisa no mundo de boa que está acontecendo. Mas, infelizmente, pelo fato das coisas ruins serem as coisas que são propagadas, é isso que toma a atenção. E é isso que muitas vezes desencoraja um pouquinho. Porque a gente vê tudo isso e pensa, nossa, não tem jeito. Esse mundo não tem jeito. Onde que a gente vai parar? Mas tem jeito. Só que a gente não tem como consertar o mundo lá fora, tudo de uma vez. A gente não vai mudar as pessoas, mas quem a gente pode mudar somos nós mesmos. E essa mudança vai inspirar aqueles que estão ao nosso redor, e é como se a gente jogasse uma pedrinha no oceano, e aquelas ondinhas vão se espalhando mais e mais. Então a gente tem esse poder, a gente tem essa oportunidade. E para a gente finalizar, tem essa frase super legal do livro, que ela fala assim: quando as criaturas compreenderem que se interdependem espiritualmente, fazendo parte da grande família universal, a tolerância e a compreensão dominarão os seus atos, facultando melhor entrosamento entre os diferentes sentimentos e comportamentos existentes. Então, a gente está aqui, a gente está todo mundo junto. Dá para evoluir. A gente precisa trabalhar um com o outro. Se a gente for para uma ilha deserta e ficar lá só meditando, a gente não vai estar evoluindo. Porque para a gente evoluir, para a gente ter a certeza que a gente aprendeu e consegue passar na prova, a gente precisa dessas pessoas que estão ao nosso redor. E por mais difícil que talvez essas relações sejam, a gente precisa mudar essa perspectiva e lembrar que é tudo uma oportunidade. Uma oportunidade da gente reparar, da gente crescer, se auxiliar. E nós temos essa oportunidade de sermos a pessoa, né? aquela mudança que a gente realmente quer ver lá fora. Mas que tudo isso só vai começar, só vai iniciar se a gente tomar a ação de fazer isso dentro da nossa casa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fala só sobre aquilo ali, eu mostro aqui pro pessoal. Preciso falar só isso. Quem quiser ajudar a gente, leva esse papelzinho, tá? Quem quiser ajudar a gente, a sainha de franja da Ula Ula. É só o pessoal levar aqui, ó. Já ver depois do item. Obrigado. Já está todo mundo sabendo de todas as coisas que você tem, né? Então vamos vibrar, vamos vibrar. Vai ter música ao vivo pra você fazer a vibração, tá? Eita coisa. Fechamos nossos olhos físicos e abrimos nossa visão interna. E nos elevamos em pensamento e em emoção. Nos elevamos acima desse templo físico. E vamos subindo, subindo. E de lá de cima, nos sentimos calmos,
harmonizados, tranquilos. Inspiramos e absorvemos as bênçãos que pairam nesse ambiente. E expiramos, deixando ir embora nossos medos e nossas tristezas. Olhamos para o alto. Vemos os mentores fraternos que nos acolhem e que nos protegem e que nos sustentam em amor, em coragem, em alegria. Nos sentimos tranquilos, nos sentimos em paz, compreendendo nossa jornada até o dia de hoje. E aí, nesse momento de calma e de gratidão, pensamos em nossos avós e oferecemos nosso amor e nosso perdão. Pensamos em nossos pais e oferecemos nosso amor e nosso perdão. Pensamos em nossos irmãos e em nossas irmãs e vibramos nosso amor e nosso perdão. E nos sentimos cada vez mais tranquilos, serenos e fortes. E pensamos em nossos filhos e vibramos nosso amor e nosso perdão. E pensamos na nossa família universal e vibramos nosso perdão e nosso amor. Vibramos paz, amor, paz, amor. E pensamos em nós mesmos e vibramos amor e vibramos perdão. E nos sentimos mais tranquilos, nos sentimos elos dessa corrente de harmonia. Vibramos paz, paz, paz. E amados nos sentimos. E perdoados nos sentimos. E amor vibramos. E perdão vibramos. Nesse clima de paz e tranquilidade, permanecemos para receber os passos da noite.